Para proferir a sua palestra, o professor Giovanni Alves, professor da Unesp, livre-docente em Teoria Sociológica, professor colaborador do Programa de Pós-Graduação da Unesp e professor permanente de doutorado em Ciências Sociais da Unicamp. Pesquisador do CNPq, desenvolveu o projeto de pesquisa intitulado Labirintos do Labor, a experiência do adoecimento laboral de jovens empregos do novo e precário mundo. O professor, apesar de dispensar apresentações, com uma singela e resumida apresentação do currículo. Por favor, professor. Bom, inicialmente eu queria agradecer o convite, né, e parabenizar a professora Daniela Muradas pela organização desse evento. Né? É um evento de resistência ao golpe. Eu diria que, desde o golpe de 2016, nós estamos nessas trincheiras, que são muitas nesse país. Né? A sociedade brasileira é uma sociedade muito complexa, o Brasil é um país continental, e, na verdade, se nós formos verificar, um evento como esse, ele é uma trincheira. Né? É uma trincheira que, de um certo modo, elas devem crescer, devem aumentar, porque o processo, a luta ela é longa. Ela é uma luta de longa duração. Eu, antes de começar minha fala, eu queria fazer um pouco aqui uma divulgação de dois livros meus que se encontram aqui na banca aqui do Cebola, na entrada deste auditório. O primeiro, eu penso que todos vocês já conhecem, que é Trabalho e Subjetividade, publicado pela editora Boitempo. Né? Já é um livro muito difundido, foi publicado em 2011, né? E eu tento, de um certo modo, dar uma contribuição para nós abrirmos essa caixa preta da manipulação, né, do capital, né, que hoje assume uma dimensão exacerbada, principalmente nos locais de trabalho. Então, essa é uma contribuição onde eu considero original. E um outro livro, é um livro pouco conhecido, não teve uma distribuição muito grande, é um livro quase inédito, mas que ele mantém a sua força, a sua atualidade. É Trabalho e Neodesenvolvimentismo. Choque de capitalismo e nova degradação do trabalho no Brasil. Esse livro ele foi publicado em 2014, mas eu fico, de um certo modo, eu já tento rastrear os limites do neodesenvolvimentismo e já apontando, inclusive, para o golpe de 2016. Eu diria que as ciências sociais elas não são visionárias, mas eu penso que a ciência, o materialismo histórico, ele tem sim uma capacidade de previsão histórica, ao verificar algumas tendências. Então, às vezes é duro nós falarmos isso, mas o governo Dilma era uma crônica da morte anunciada. Só talvez os incautos é que não percebessem, né, todo aquele processo que estava ocorrendo desde as jornadas de julho de 2013. Então, se nós formos verificar, né, essas múltiplas determinações de um processo, né, na economia, na política, né, na cultura, na geopolítica, o que estava acontecendo no mundo ao nosso redor, certo? Nós estávamos, de fato, né, ninguém pode dizer que nós não alertamos ao comandante do Titanic, né, que logo adiante nós teríamos um iceberg. Né? Mas a história está feita. Né? Então, eu divulguei esses dois livros. Quem tiver interesse pode estar buscando lá na banca do Cebola, logo aqui na entrada deste auditório. A minha fala, evidentemente, eu estou com um olho no paper e outro aqui no relógio,
porque o tempo, o tempo é assassino, né? Nós temos que... eu vou expor aqui 3 teses, né? Eu diria 3 teses quase óbvias sobre o capitalismo brasileiro, né? A primeira tese é por isso que são teses quase óbvias. Eu diria teses óbvias sobre o capitalismo brasileiro. A primeira tese é que o capitalismo no Brasil é um fracasso. Isso é coisa, né? Não é novidade, né? Mas eu vou partir desse princípio. A segunda tese é que a burguesia brasileira ela é hoje uma lumpenburguesia, totalmente despida das vestimentas civilizatórias. É uma burguesia, essa ideia né, é uma burguesia que, ao estilo de Saturno, está devorando seus filhos, no caso, a civilização brasileira. E a terceira tese é que a grande tarefa política da esquerda é construir um processo de transição. Não confundir processo de transição com socialismo. E aí é uma questão mais complexa em termos de tática e estratégia. Olha só, 3 teses, eu tenho o quê? Eu tenho 15 minutos, 20 minutos, vamos ver se eu consigo estar organizando essas ideias, certo? Bom, inicialmente, nós, cientistas sociais das mais diversas áreas, né, da sociologia, da economia, do direito, né, da história, enfim, nós temos que estar resgatando uma visão estratégica do país, né, porque os intérpretes do Brasil, né, se vamos pegar Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, Celso Furtado, Florestan Fernandes, todos eles tiveram uma visão estratégica de Brasil. A interpretação do Brasil exige essa visão estratégica, e é isso que nós estamos perdendo nas ciências sociais. Nós estamos imersos no imediatismo, nós estamos sendo levados, muitas vezes, pelo imediato, pela conjuntura, sem termos uma visão mais ampla. Então, ultimamente, né, eu tenho me apegado muito a tentar fazer periodizações, tentar analisar processos mais amplos da nossa história, né, tentar resgatar a nossa história, que é uma coisa que às vezes a gente deixa de lado, né, para nós tentarmos situar o nosso tempo. Esses tempos sombrios de governo Temer, né, onde é que eles se localizam? Então, eu até esbocei o que seria, no primeiro momento, uma periodização possível, para que a gente possa ter uma maior clareza sobre, inclusive, sobre aquilo que eu vou tentar aqui desenhar, né? O Brasil ele teve uma primeira república, né? Ou seria uma república velha, que vai de 1889 a 1930, essa foi a primeira república. Uma segunda e breve república, que vai de 1930 a 1937. Uma terceira república, que vai de 1945 a 1964. Esse período, que vai de 1989 a 2016, né, que muitos chamam de Nova República, eu chamo de Quarta República. E nós tivemos, em 2016, a queda da Quarta República brasileira, né? Essa queda que levou à nova ofensiva neoliberal, né?
E, na verdade, o que se coloca uma grande interrogação é como vai ser a Quinta República. Porque, na medida que você teve o golpe, você não tem república. Nós não vivemos numa república. Isso é uma ficção científica. Nós estamos na era da Matrix. Então, Estado democrático de direito, república, isso é parte desse ilusionismo que é muito característico desse país tropical. Então, essa periodização ela serve para nos localizar, num plano muito mais amplo, em algo que eu quero estar focando e que eu vou discutir essa tese 1. O Brasil, a partir da Revolução de 1930, uma revolução pelo alto, né? Ele, com Vargas, com Getúlio Vargas, ele deu início a um projeto de industrialização que era a construção da nação, né? Só que foi um projeto que teve muitos percalços. Foi um saudoso projeto que encontrou muitas dificuldades. A começar pelo suicídio de Vargas em 1954, e sofreu o primeiro golpe em 1964. Não um projeto de industrialização, que o Brasil, de fato, se industrializou, a industrialização pesada, a partir de Kubitschek, mas o fato da construção de um projeto de nação. Porque, embora no começo esses dois projetos estivessem umbilicalmente ligados, eles, a partir de 1964, eles já não se confundem, né? Quer dizer, em 1964, a economia brasileira ela se internacionaliza e a nossa industrialização ela vai de uma forma muito curiosa, se reencontrar com o sentido da colonização, aquilo que o Caio Prado falava, né, de um país que não consegue, de um certo modo, realizar as promessas civilizatórias da modernidade do capital. Né? Quer dizer, um projeto de nação, ele começa, de um certo modo, a ser afundada a partir de 1964. E eu diria que o ponto de inflexão histórica é 1964, certo? Não é 1985, não é 1989, não é 2002, não é 2016, é 1964. Esse é um ponto de inflexão, né? Que é um ponto de inflexão aonde vai-se, na medida em que o processo de desenvolvimento do capitalismo industrial subalterno, né, dependente, vinculado à mundialização do capital, né, esse processo ele vai se constituindo a partir de um país que se integra cada vez mais nessa nova ordem do capital, ele vai desintegrando esse projeto de nação naquilo que eles têm de alguns elementos, de algumas peças civilizatórias. Eu diria a CLT é uma delas. Então, o desmonte da CLT começa lá em 1964. Só que é uma morte lenta, ligadas a uma série de contingências, né? A uma série de contingências. Tem outros elementos. Nós não fizemos, desde 1985, nós não fizemos ainda um rescaldo dos impactos que a ditadura, de fato, o legado da ditadura, né, que aprofundou a miséria brasileira. Agora, veja bem, esse processo de desmonte da nação, ele teve algumas pedras no caminho. São as contingências da luta de classes. Eu diria duas pedras no caminho. São pedras. Na verdade, o capital ele tem essa capacidade de estar superando os seus obstáculos, porque o limite do capital é o próprio capital.
Agora, que pedras foram essas no caminho desse processo de desintegração da nação e do desenvolvimento de um capitalismo industrial, integrado à mundialização do capital, com a clara dimensão, principalmente a partir dos 70, mas eu diria a partir dos 90, porque aí você tem, né, uma nova ordem capitalista, o capitalismo neoliberal, no caso do Brasil, de uma modernização catastrófica, utilizando a expressão do Robert Kurz, que é exatamente aquela modernização que não tem mais nenhum compromisso com a civilização. O que eu estou dizendo é que essas pedras no caminho, primeiro foi a Constituição de 1988, e segundo foi o período que eu denomino de neodesenvolvimentismo, lulismo, que, de um certo modo, é uma pedrinha no caminho, mas é uma pedra no caminho, para esse projeto que eu diria, né, de aprofundar mesmo o sentido de colonização na medida em que ele corrói o próprio desenvolvimento do capitalismo industrial. Se nós formos verificar também essa tese 2 que eu estou tentando colocar, que é a tese de que a própria burguesia industrial, eu diria, se nós formos olhar com mais atenção, né, a burguesia industrial, ela se desmanchou dentro do bloco no poder, aonde você tem hoje, como fração hegemônica do poder do capital no Brasil, a burguesia rentista parasitária. É uma coisa incrível como o Brasil ele é precoce em tudo. O Brasil ele é precoce, é aquela coisa, o Brasil é o país do futuro, já falava o Stefan Zweig lá na década de 40, mas ele é o país do futuro na medida em que ele contém todas essas contradições que depois, hoje o capitalismo global vai estar explicitando. Então, vejam bem, gente, esse processo que nós estamos vendo hoje, ele é um elemento para desmontar essas pedras no caminho, aonde você tem um projeto mais distante que está sendo corroída a longa data, não é de agora, o desmonte da CLT. Né? Às vezes as pessoas elas, né, não percebem que são... Né? Mas também tem esse elemento da Constituição de 1988, naquilo que ela representa, que a Constituição de 1988 ela é a síntese, o acúmulo de forças, de luta, da luta de classes da década de 1980, que foi uma das décadas mais interessantes no plano da luta política e social no país, certo? E o próprio lulismo. Né? Eu queria que vocês olhassem esse gráfico aí, que está colocado, esse singelo gráfico. Ele parece, olha só, esse gráfico, ele mostra, só para vocês verificarem que esse capitalismo aqui é um capitalismo capenga que está desabando e está levando com ele a civilização, né, brasileira. Olha só, isso aqui é a taxa de lucratividade do capital no Brasil. Isso aqui expressa muito também a dimensão do que está acontecendo lá fora, porque o Brasil tem uma economia integrada. Então, se vocês forem verificar, né, até 1974, você tinha... olha só, aqui é 1964, né, com o golpe, você tem o crescimento dessa taxa de lucratividade, e com a crise do milagre ela desaba, porque aqui você tem nos anos 70 uma crise do capitalismo mundial, lá fora. Né? E o Brasil, desde essa crise, ele não conseguiu mais se recuperar. Você vê que a coisa vai desabando porque, de um certo modo, não era só o Brasil que estava desabando. Se vocês forem verificar, as outras economias também apresentam toda essa dinâmica aqui de uma crise, sim, de lucratividade, gente. Uma crise estrutural do capital que se caracteriza por uma crise de lucratividade que tem um complexo de determinações, mas que tem uma dimensão estrutural e que, no caso do Brasil, ela é muito flagrante. Né? Nós afundamos aqui, despencamos ladeira abaixo, isso aqui é um processo, eu diria, onde você tem muita luta, e aqui você tem 1989,
que é um ano fundamental, porque aí foi o grande embate. Com a derrota de Lula da Frente Brasil Popular em 1989, você tem a eleição de Collor, a ofensiva neoliberal, aí você tem esse processo aqui de recuperação da taxa de lucratividade no Brasil, se vocês forem verificar, ela vai até 2001, certo? Em 2001 nós temos uma crise, cambial, uma crise no país, certo? Que vai desabar, mas aqui você tem, em 2002, um período, eu diria, do primeiro governo Lula, certo? Que quando eu falei pedrinha no caminho é exatamente isso, porque nesse período você teve, o governo Lula conseguiu, de um certo modo, agradar gregos e troianos, mas por uma conjuntura internacional muito favorável. Então, você tem aqui já um crescimento, um pequeno crescimento, uma recuperação dessa taxa de lucratividade que começa a cair a partir da crise de 2008, 2009. A nossa economia é muito integrada. Então, o que ocorre lá fora atinge muito o que está aqui dentro, né? E aqui você tem novamente desabando, certo? Em 2010, né? 2010 é um período, de um certo modo, de crise, quer dizer, o governo Dilma, tanto o primeiro como o segundo, que não, né, do governo que não existiu, né, está imerso nessa crise. Uma crise de lucratividade que, no caso do neodesenvolvimentismo, está muito claro, porque nesse período você teve o quê? A valorização do salário mínimo, você teve acordos salariais, acordos coletivos muito favoráveis para o mundo do trabalho, naquelas categorias mais organizadas, você teve também a implementação de uma série de programas sociais, quer dizer, de um certo modo, a partir da crise de 2008, o capitalismo ele entra numa longa depressão e isso, de um certo, né, ameaça esse capitalismo que estava tentando se recuperar desde 1990, certo? Ameaça todo esse processo. É por isso que você tem em 2013, né, quando 2012 a Dilma ela se recusou a implementar um plano de mudanças, de reforma trabalhista, reforma fiscal, uma série de reformas, aí a burguesia desembarcou, né, do governo Dilma e diz agora tem que ter golpe. Por quê? Porque essas reformas não vão passar pelas urnas, né? Eu diria até que o candidato Aécio conseguiu ocultar muito bem das suas pretensões, as suas intencionalidades de tentar implementar, mas não ganhou em 2014. Depois que ele perdeu ali, pode ter certeza, eles se reuniram, agora tem que dar um golpe. O fato é que isso é a clara expressão que todo esse projeto de reforma que nós temos hoje no capitalismo brasileiro é um projeto de tentar levantar esse capitalismo que vive na sua dimensão subalterna a explicitação de uma crise que não é meramente uma crise brasileira. É isso que eu quero estar salientando. Hoje o capitalismo vive uma longa depressão. O que é que significa? Significa que as economias elas podem até estar crescendo, no caso dos Estados Unidos, União Europeia, Japão, mas elas não estão conseguindo crescer a taxas iguais ou superiores a que havia antes de 2008. Né? São crescimentos que não se sustentam, e isso realmente, que, aliás, ameaçados até de uma nova queda. Quer dizer, nós estamos em 2017, mas não se espantem se em 2018, se nos próximos anos a coisa desabar de novo, porque você tem um sistema, né, um capitalismo global predominantemente financiarizado que não consegue mais recuperar aquelas taxas. Olha só, o capitalismo brasileiro não consegue mais ser aquilo que era antes da crise do milagre, e, pelo contrário, agora a gente vive, ele está devorando seus próprios filhos, como Saturno, no sentido de que está devorando todo aquele projeto civilizatório, aquela dimensão de nação, e é o que nós estamos vendo hoje nas reformas trabalhista, na reforma da Previdência Social, e algo que nós esquecemos porque passou, mas que está aí, que é a questão do teto do gasto público, que é uma coisa pavorosa, certo?
Pavorosa porque compõe todo um conjunto de... são medidas de choque para tentar levantar esse capitalismo catastrófico. Catastrófico no sentido que não tem nenhum compromisso mais com a civilização brasileira. E eu fico espantado com companheiros que fazem a crítica deste governo e ainda acreditam que esse país possa ter um capitalismo humanizado, que nós possamos realmente conseguir desenvolvimento nos marcos desse sistema, quando, na verdade, o sistema já mostrou, essas medidas são estruturais, não são contingentes. Não vamos nos iludir, achar que uma candidatura Lula poderia, por exemplo, um governo Lula, um próximo, ele poderia estar voltando a medidas, né, que pudessem estar, vamos dizer, fazendo a economia crescer sem consentir com essas medidas. Quer dizer, o investidor, o investimento, ele só vem se de fato tiver esse alavancamento da taxa de lucratividade que se dá através dessas medidas tomadas, né? E a burguesia sabe muito bem disso. Agora, já indo para o final, as duas teses eu vou tentar falar de uma forma muito direta. A tese 2, que aquilo que nós temos hoje uma burguesia, né, totalmente despida das vestimentas civilizatórias, mas é uma burguesia onde o bloco no poder ele é constituído por uma fração que é hegemônica, que é a fração rentista parasitária. Isso explica porque o Brasil é um dos países de mais altas taxas de juros do mundo, né? Eu diria que só é superado pela Etiópia, pela Somália e um país lá do leste europeu. Mas é uma coisa incrível, o Brasil ele é uma singularidade mundial, né? É um dos países. Agora, como é que se explica essas altas taxas de juros? Exatamente por essa dimensão política, essa hegemonia da fração rentista parasitária no bloco, no poder, que vem desde a ditadura. Certo? É uma coisa interessante que essa financiarização do capitalismo brasileiro é muito precoce. Não é de agora. E eu quero ver que governo vai conseguir extrair essa burguesia do bloco no poder. Eu fico imaginando, aí tem que ter uma guerra civil, tem que ter uma revolução mesmo. Eu não vejo como você está, né, porque esse pessoal só se fortalece. Então, a burguesia industrial, gente, ela está como eu falei para vocês, ela vai se metamorfoseando. Mereceria um estudo mais cuidadoso para entender as metamorfoses da burguesia industrial no Brasil, principalmente dos anos 80 para cá. Porque essa burguesia, na medida que esse capitalismo ele não está dando gás, é um capitalismo que tem uma profunda financiarização, essa burguesia industrial ela vai perdendo espaço, principalmente no campo, inclusive das relações de poder, no interior do bloco, no poder, certo? Na medida em que ela, por exemplo, ela vai sendo cada vez mais constrangida, e isso não interessa, governo FHC, governo Lula, governo Dilma, eles mantiveram a mesma política, juros altos e câmbio apreciado. Quer dizer, quem produz não se sustenta nesse país nessa configuração. Como é que se explica isso? Quer dizer, agora, a burguesia industrial é aquela fração da burguesia comprometida com o emprego, né? Com a produção, com o investimento, com aquilo tudo que significou, de um certo modo, as promessas civilizatórias. Eu diria que você tem uma série de ilusões, que vai do PT, passando pelo... que antes era o PCB, né? Na época do Goulart, que era o PCB, que pensava que existia uma burguesia nacional, né? E agora é o PT, que imagina existir uma burguesia brasileira interessada, né, no desenvolvimento, na inclusão social, na civilização brasileira. Isso aí quer dizer, é uma ilusão. Espero que esse golpe tenha contribuído para que essas pessoas elas tenham abandonado essa ilusão. Eu acredito que não, porque é incrível, né? Como a Gleisi Hoffmann falou, né, o PT não é uma organização religiosa para fazer autocrítica. Isso é a frase dela, certo? Mas eu acho necessário, sim, verificar, né, porque isso é produto de uma tremenda ilusão, acreditar que qualquer governo, inclusive Ciro Gomes,
né, a partir de 2018, caso na Quinta República, se ele for pensar numa aliança, né, estratégica, estrutural com a burguesia brasileira, não vai, de um certo modo, conseguir reverter nada e, pelo contrário, vai ser um fracasso rotundo. Finalizando a tese 3, é a questão... eu falei do fracasso do capitalismo no Brasil, agora eu vou colocar uma tese da impossibilidade do socialismo no Brasil. Hoje, nas condições históricas em que nós vivemos. É uma desgraça. Por um lado, um sistema que fracassou, e, por outro lado, um outro que tem uma série de impossibilidades de estar sendo constituído por uma série de questões. Primeiro, porque você não faz socialismo num só país. Então, você tem que pensar na geopolítica mundial, que nós estamos vivendo uma tremenda reação no Cone Sul, né, de todas aquelas experiências pós-neoliberais. E depois tem uma questão muito mais radical, que é a nossa miséria brasileira. Enquanto, pegando os termos mesmo do José Chazin, enquanto nós não conseguirmos superar essa miséria brasileira, nós não temos condições de construir um poder popular, construir o socialismo. E a miséria brasileira, ela é algo, aquilo que eu falei para vocês, a gente tem que verificar, conhecer a sociedade brasileira, né? Aí se coloca a questão do projeto de transição, que é nós pensarmos exatamente nesse tempo histórico de muita luta, de resistência, de construção de um projeto democrático, popular, que se dá no interior de um sistema em crise. A crise vai ser permanente. Eu diria que não vamos acreditar que, pelo contrário, ela vai assumir dimensões mais cruciais por conta de todos esses elementos que eu mostrei para vocês, de um capitalismo que não consegue mais se sustentar, né, e isso é muito sério numa das sociedades mais desiguais do mundo, né? Mas é necessário a construção de um projeto democrático popular que consiga, de um certo modo, trabalhar, né, superar esses elementos da miséria brasileira, entendido por aquelas questões de uma sociedade atavicamente ignorante, uma sociedade que não tem uma dimensão de cultura, de organização, uma sociedade que tem uma fluidez, embora tenha se organizado muito desde a década de 1980 para cá, mas que esse tempo todo de neoliberalismo, de um certo modo, né, ela destruiu muitas daquelas potencialidades que estavam inscritas naquelas lutas, por exemplo, da década de 1980. Então, a esquerda ela tem um grande desafio, um desafio estratégico. Espero que ela fique pensando nisso. As pessoas estão muito imersas em Fora Temer, em Lula 2018, certo? Aí ficam meramente no imediatismo e vão deixando, né, de lado essas questões mais estratégicas, que é a questão não apenas da resistência, mas a questão da formação, né, da formação cultural, social, política das massas, né, e a construção de um projeto, aí sim, um projeto propositivo, né, democrático, popular, de reformas estruturais para esse país, o que é necessário, inclusive, para nós fazermos essa disputa na sociedade. A esquerda não tem esse projeto, porque não... Então, se você não tem projeto, e eu diria, não apenas um partido, não, tem que ser uma frente política, né, democrático, popular, né, onde você tenha como núcleo orgânico a esquerda socialista, certo? Esse projeto ele tem que ser estruturado a partir de reformas e se fazer a disputa na sociedade, educando a sociedade para que a gente possa, aí sim, construir essa ponte. Aí não é ponte para o inferno, que é o programa do PMDB. Eu diria, nós precisamos verdadeiramente de uma ponte para o futuro, que não é essa que está aí do PMDB, essa é a ponte para o inferno. Certo? Uma ponte para o futuro seria resgatar essa dimensão da dignidade da pessoa humana, a pessoa que trabalha, né, diante desse mundo do capital que está já explicitando a barbárie. Eu tenho essa esperança. Eu acho que a crise ela é uma grande oportunidade para que a gente possa construir esse projeto. Obrigado, gente. Professor Giovanni,
Nós aqui agradecemos